Bom, pessoal, eu me chamo Ana Beatriz da Silva Santos, sou aluna do FCE e eu vou mostrar a resolução da questão 923. A questão ela nos fornece um hexágono regular inscrito no circunferência. Então, como ele é um hexágono regular inscrito na circunferência, o centro da circunferência coincide com o centro do hexágono regular. Então, a gente também vai ter que a medida dos lados desse hexágono é congruente, são iguais. Então, aqui eu vou ter um traço, aqui eu vou ter um traço, aqui eu vou ter um traço, aqui eu vou ter outro traço, e aqui eu vou ter outro traço, e aqui outro traço. Esse hexágono que ele fornece é o hexágono regular A, B, C, D, E, F, ele está inscrito na circunferência, e a gente vai poder traçar o raio. O raio, ele é um segmento de reta com a extremidade no centro da circunferência e a outra no ponto que está na circunferência. Então, esse aqui é o raio, que eu chamei de dois traços. Então, aqui eu traço esse raio, dois traços, eu traço esse raio, dois traços. E eu faço isso nos outros pontos. Bem, se você prestar atenção no triângulo OAB, o O, ele é o centro da circunferência, eu vou ter que esses dois lados, OA e OB, são congruentes e pelo teorema do triângulo isósceles, os ângulos da base são congruentes. Então, aqui eu pintei de azul. Então, esse ângulo aqui, ele vai ser congruente a esse ângulo. E a gente vai ter esse ângulo aqui de um traço. Os triângulos OAB, OBC, OCD, ODE, OEF, OFA são congruentes pelo caso lado-lado. Então, todos esses triângulos são congruentes pelo caso lado-lado. Consequência é que os ângulos são todos congruentes, têm a mesma medida. Então, esse ângulo aqui, que olha para esse segmento OA, vai ser congruente a esse aqui, que olha para o segmento com dois traços. Então, aqui eu vou ter de azul, azul, azul e azul. Porque todos eles são congruentes pelo caso lado-lado. Tá? A medida dos ângulos internos também são congruentes. E esse ângulo aqui que olha para um traço também vai ser congruente. Então, um traço, um traço, um traço, um traço, um traço, um traço. Bem, a medida do ângulo central da circunferência é 360 graus. Então, a medida do ângulo central do hexágono que forma esses triângulos vai ser 360 dividido pela quantidade de lados. Então, eu tenho um lado, 2, 3, 4, 5, 6. Eu tenho 6 lados. Então, vai ser 360 dividido para 6, que é 60 graus. Então, esse ângulo aqui, ele mede 60 graus. Esse aqui também, esse. Se esse ângulo aqui, ele mede 60 graus, qual vai ser a medida desses dois ângulos congruentes? Bom, a medida dos ângulos internos de um triângulo é 180 graus. Então, se eu pegar esses dois ângulos, que são azuis, mais o tracinho, tem que formar 180 graus. E como eu sei que o tracinho, ele mede 60 graus, então é só pegar 180 graus menos 60 graus, que vai ser igual a 120 graus. E se eu pegar os dois tracinhos, os dois ângulos que estão pintados de azuis, e eu somar, eu vou ter isso aqui. E cada um deles vai ter que medir 60 graus, porque o que falta nesse triângulo é 120 graus. E como eles são ângulos com a mesma medida, são congruentes, então cada um vai ter que medir 60 graus.
Então, esse aqui mede 60 e esse mede 60. Então, o ângulo azul ele vai medir 60 graus. Então, todos esses ângulos azuis, eles medem 60 graus. Então, a gente tem que esse triângulo, ele é um triângulo equilátero. Por que ele é equilátero? Porque ele é equiângulo. Se ele é equiângulo, então ele é equilátero. Então, se aqui eu tenho 2 traços, aqui também vai ser 2 traços. Bom, a questão, elas nos fornece justamente essa figura. Um hexágono regular inscrito na circunferência. Mas, para eu poder resolver essa questão, eu precisava saber sobre essas propriedades que o hexágono fornece para nós. Então, a gente viu que ele tem 6 triângulos, todos eles são congruentes. Os lados deles têm a mesma medida do raio. Então, se aqui é 2 traços, aqui também vai ser 2 traços, que vai ser o raio. A questão nos fornece que o raio da circunferência vai ser 1 centímetro. E eu nomeei como 2 tracinhos. Então, a gente tem 2 tracinhos. Como aqui, ó, 2 tracinhos, 2 tracinhos. Então, a gente já sabe que esse hexágono regular, ele forma 6 triângulos, todos congruentes, são equiláteros e equiângulos. Bem, a gente vai pegar esse triângulo AOB. Lembra que eu tracei os raios e eu mostrei para vocês que eles são equiláteros e equiângulos. Então, aqui eu tenho o triângulo OAB. Ele mede o OA mede 2 traços, o AB mede 2 traços e o OB mede 2 traços, que equivale a 1 centímetro, é a medida. E esse ângulo aqui, pintado de azul, ele vai olhar para esse segmento circular. E como é que a gente faz para medir um segmento circular? A medida do segmento circular é a medida do setor menos a medida do triângulo OAB. A medida do setor, ele vai ser o ângulo dividido por 360 graus. Vezes o raio ao quadrado, vezes π. Mas quem é o ângulo que a gente está observando? É o ângulo de 60 graus, que está olhando para esse arco. Esse aqui é o arco. O setor, ele é esse arco aqui, ó. OB. Então, vai ser 60 dividido por 360 vezes o raio, que é 1. Lembra? Esse aqui é o raio, que é 2 traços, que é 1 centímetro. Esse aqui é o raio, que é 1 centímetro. Aqui vai ser 1, aqui vai ser 1 e aqui também vai ser 1. Então, 1 vezes 1, 1 vezes π. Aqui você pode simplificar. Se eu dividir 60 em cima e 60 embaixo, eu tenho 1/6. Ou seja, 60 graus equivale a 1/6 da circunferência. Então, a área do setor é π sobre 6. Bom, a área do triângulo. A área do triângulo, eu peguei aqui o triângulo OAB. Lembra que ele é um triângulo equilátero. Então, os ângulos dele medem 60 graus. Então, eu posso fazer por 2 formas. Como ele é um triângulo equilátero, então eu já sei que a altura dele vai ser L vezes raiz de 3 dividido por 2. Como L mede 1 centímetro, então a altura desse triângulo vai ser 1 vezes raiz de 3 sobre 2.
E como a área do triângulo é base vezes altura, a base vai ser 1, a altura vai ser raiz de 3 sobre 2, dividido por 2. Então, eu vou ter a área do triângulo raiz de 3 sobre 2 vezes 1 sobre 2, porque vai ser o inverso daqui, o de cima e de baixo passa multiplicando. Então, vou ter a área do triângulo raiz de 3 sobre 4. Ou eu posso usar outra forma de calcular a área do triângulo de 3 sobre 2. Multiplico, eu tenho que a área desse triângulo vai ser raiz de 3 sobre 4, que é a mesma coisa, só que de outra forma. Então, eu achei que a área do setor vai ser π sobre 6, menos a área do triângulo, que vai ser raiz de 3 sobre 4. Eu faço o MMC, que vai ser 12, então pego 12 dividido para 6, que vai dar 2. E 2 vezes 1, 2. 12 dividido para 4, 3. 3 vezes 1, 3. Eu peguei esse daqui de baixo, dividi e depois eu multipliquei pelo de cima. Pronto. Então, esse é o segmento 1. Por que o segmento 1? Porque eu tenho mais de um segmento. Vamos ver, ó. Tenho esse triângulo. Agora eu tenho o triângulo OBC. OBC. Então, aqui é o raio 1, 1 e 1. Que ele vai ser exatamente esse aqui. Esse segmento circular. Então, vamos fazer a mesma coisa. A gente vai procurar a área do setor menos a área do triângulo OBC. Lembra que eu disse que eles são congruentes? Que ele tem a mesma medida? Então, eles vão ter... E como esse ângulo ele olha para esse setor, e esse ângulo olha para esse setor, e eles são congruentes, são equiláteros, são equiângulos. Então, a área do setor vai ser a mesma coisa da área do segmento 1 que a gente procurou. Então, a área do setor desse triângulo vai ser a mesma desse. Vai ser π sobre 6 menos raiz de 3 sobre 4. E a gente vai encontrar a mesma coisa, o segmento 2, que é essa parte aqui, a área dele vai ser 2π menos 3 vezes raiz de 3 sobre 12, tá? Mas a questão, ela quer a área dessa região aqui, dessa rachadura aqui, que tá pintada de laranja. Ó, ela quer essa região aqui. Vocês concordam comigo que a gente calculou essa área, que foi o segmento 1, e que essa área foi o segmento 2? Então, a gente vai somar. Então, a área da rachadura vai ser o segmento 1 mais o segmento 2. Então, vou ter que o segmento 1 é exatamente quem? 2π menos 3 vezes raiz de 3 sobre 12. E o segmento 2, a mesma coisa. 2π mais 2π, 4π sobre 12. Menos 3 raiz de 3, menos 3 raiz de 3, aqui tem um mais com menos, dá menos 6 raiz de 3 sobre 12. Então, vou ter 4π menos 6 raiz de 3 sobre 12. Então, a área dessa rachadura aqui, ela vai ser 4π menos 6 vezes raiz de 3 sobre 12. Eu posso simplificar, mas eu quero deixar assim. Tá, mas a gente tem essa outra área aqui. A gente calculou só dessa área e depois dessa. A gente calculou só dessa área aqui. Ainda falta essa e essa. Mas eu não acabei de mostrar que todos os triângulos que eu formar aqui, eles vão ser todos congruentes? Então, quando eu vou fazer a área desse setor aqui, desse segmento circular e desse outro,
também vai dar a mesma coisa. Então, o que foi que eu fiz? Para não restar dúvidas. Eu peguei o S1. Quem é o S1? O S'. O S1. O S1, ele vai ser essa área aqui. Essa é a área do S'. E o S2? Se eu for fazer o cálculo da área do S2, ele vai ser a mesma coisa do S1. Se eu pegar o triângulo COD, como ele é congruente a esse, então ele vai ter a mesma área. E o setor que olha para esse, o ângulo que olha para esse segmento circular, também vai ter a mesma medida. Então, eu peguei o S1 mais o S2. Qual era do S1? 4π sobre 12 menos 6 vezes raiz de 3 sobre 12, mais 4π sobre 12 menos 6 vezes raiz de 3 sobre 12. Eu somei, então 4π mais 4π, 8π sobre 12, menos 6 raiz de 3 mais menos 6 raiz de 3, menos 12 raiz de 3 sobre 12. Eu simplifiquei, eu tenho 4π menos 6 raiz de 3 sobre 6. Então, eu tenho que S1 mais S2, essas duas áreas, tem 4π menos 6 vezes raiz de 3 sobre 6. Posso simplificar? Posso, mas eu quis deixar assim. Mas ainda faltam as outras rachaduras. Então, se essa daqui mais essa é 4π menos 6 vezes raiz de 3 sobre 6, então essa daqui mais essa vai ser 4π menos 6 vezes raiz de 3 sobre 6. Essa daqui, que vai ser S5 mais S6, também vai ser isso aqui. Quando eu somar 4π mais 4π mais 4π, eu vou ter 12π. Menos 6 vezes raiz de 3 mais menos 6 vezes raiz de 3 mais menos 6 vezes raiz de 3, eu vou ter menos 18 vezes raiz de 3 sobre 6. Simplificando, eu vou ter a área total de cada uma dessas rachaduras, que vai ser 2π menos 3 vezes raiz de 3 sobre 1. 12 dividido para 6, 2. Menos 18 dividido para 6, menos 3 vezes raiz de 3. E 6 dividido para 6, 1. Ou, você concorda que aqui eu vou ter o resultado de uma área, de uma rachadura junta, mais outra. Então, eu vou ter 3 vezes essa área, que vai dar o mesmo resultado. Então, concluímos que essas rachaduras, o total, a medida da área de cada uma dessas rachaduras é igual a 2π menos 3 vezes raiz de 3. Esse é o resultado. Bom, gente, eu agora vou resolver a questão 950 do livro Fundamentos da Matemática Elementar, Geometria Plana, volume 9. A questão diz o seguinte: seja um semicírculo C de diâmetro AB igual a 2R, um ponto M pertencente a AB e MP. MP é perpendicular a AB. Construamos os semicírculos de diâmetro AM e MB. Os 3 semicírculos limitam uma superfície S, região sombreada. Mostre que a área de S é igual à área do círculo de diâmetro MP. Pois bem, vamos ver como é que funciona a resolução dessa questão. Eu encontrei duas maneiras de fazer essa resolução. Ambas são bem parecidas. Eu vou mostrar essa aqui apenas por cima e a outra eu vou falar com mais detalhes. Essa daqui desenvolveu as áreas
e depois achou semelhança entre cada uma com PM ao quadrado, para depois igualar a área de S, para mostrar que ela é igual à área de APM, que a gente calculou primeiro, que é a área desse círculo aqui, dessa circunferência aqui, e a área de S é essa área sombreada. Então, a gente fez todo esse desenvolvimento aqui, para depois descobrir que a S é igual a APM. Mas vamos começar a resolução de outra forma. Temos aqui a figura, e o que a gente quer é mostrar que essa área é congruente à área de PM. Como assim PM? Se PM possuísse essa circunferência aqui, que não ficou muito bonita, mas se PM possuísse essa circunferência, ela teria a área igual a dessa área sombreada aqui. Certo? Bom, e como é que vamos fazer isso? Para a gente fazer, a gente precisa... Primeiro, a gente vai encontrar a área de uma dessas. A gente escolheu encontrar primeiro a área de S. Como é que a gente encontra a área de S? Basta a gente pegar essa área dessa semicircunferência maior e subtrair a área dessas duas semicircunferências menores. Então, a gente consegue achar a área de S. Ok? Então, vamos primeiro encontrar a área dessa semicircunferência maior. Vamos chamar ela de AC. Para a gente achar a área dessa semicircunferência, basta a gente utilizar o cálculo de encontrar a área de uma circunferência e multiplicar por 1/2, pois é a metade de uma circunferência e não a circunferência completa. E como seria? Seria π vezes raio sobre 2. Só que AB é diâmetro. E como a gente sabe, o diâmetro vale o dobro do valor do raio. Então, isso aqui vai ser AC igual a π vezes AB ao quadrado. E como é uma semicircunferência, a gente multiplica por 1/2. Só que a gente precisa desmembrar, né, esse AB. Para facilitar, vamos dizer que essa distância aqui se chama x e essa distância aqui se chama y. Então, a área de C é igual a π vezes x mais y sobre 2 ao quadrado. Basta a gente fazer essa... Opa, esqueci o meio. Vezes o meio. Basta a gente fazer esse elevado, né? A gente resolver realmente e multiplicar esse π por esse 1/2, que vai ser igual a π sobre 2 vezes. Aqui temos x mais y ao quadrado, porque a gente não sabe o valor deles, então a gente só repete. E 2 ao quadrado é igual a 4. Aí a gente vai multiplicar esses dois aqui e teremos π sobre 8. E aqui a gente vai fazer a distribuição, que vai ser os produtos notáveis, no caso, né? Como assim? Quando a gente for multiplicar essa propriedade aqui, isso aqui vai ser igual a x ao quadrado mais 2x vezes y mais y ao quadrado. Com isso, a gente acha a área de C, que é essa daqui. Agora, a gente precisa encontrar a área dos menores, das semicircunferências menores, que vai ser o passo a passo semelhante. Aqui a gente vai achar essa daqui, ó. Vamos chamar de ACX, que vai ser igual a π vezes. Aqui a gente vai pegar o x, que é o diâmetro, vai elevar a 2, porque como o diâmetro é o dobro do raio, então, e multiplicar por meio, pois não é uma circunferência completa, é uma semicircunferência. Multiplicamos por 1/2, no caso. E isso aqui vai dar semelhante, né? Semelhante forma. Que vai dar π sobre 2, que vai ser igual a x ao quadrado sobre 4. Então, aqui vai ser igual a π sobre 8 vezes x ao quadrado. Temos aqui a área de ACX. Agora, vamos encontrar a área de... Opa, acho que apaguei. A área de ACY. Que, novamente, é dessa semicircunferência aqui. ACY. É da mesma maneira.
ok? Da mesma forma. Então, aqui a gente não precisa nem fazer esse mesmo passo a passo aqui, porque a gente já sabe que é da mesma maneira. Vai dar π sobre 8 vezes y ao quadrado. Pronto, a gente já tem as áreas de cada um. E como a gente ouviu anteriormente, como eu falei anteriormente, a área de S é igual à área do maior menos a área dos menores. Então, a área de S é igual à área de C menos a área de ACX menos a área de ACY. Ou seja, será igual a π sobre 8 vezes x elevado a 2 mais 2x vezes y mais y ao quadrado. Menos π sobre 8 vezes x ao quadrado menos π sobre 8 vezes y ao quadrado. E como é que a gente vai resolver isso aqui desse tamanho? É simples até. A gente vai colocar o π sobre 8 em evidência e vai repetir esses aqui dentro desse parêntese. Ou seja, x ao quadrado mais 2x vezes y mais y ao quadrado menos x ao quadrado menos y ao quadrado. Pronto. Agora, aqui você consegue ver que aqui tem um x ao quadrado positivo e um x ao quadrado negativo, um y ao quadrado positivo e um y ao quadrado negativo. Pois é, isso aqui vai dar zero, porque tá um anulando o outro. Tem um positivo e tem um negativo. Então, a gente vai cortar eles e o que sobrar, a gente vai repetir. Então, aqui vai ser π sobre 8 vezes 2x vezes y. A gente pode dividir esse 8 por esse 2. Então, aqui vai ser π sobre 4 vezes x vezes y. Pronto, a gente tem a área de S. Agora, o que falta para a gente terminar o problema? Falta a gente provar que a área de S é igual à área de PM. Vou mostrar como que a gente encontra isso. Agora, a gente quer provar que a área de S é igual à área de PM. E a gente já tem a área de S, então agora basta a gente encontrar a área de PM. A gente tem que esse ponto P, ele é inscrito na circunferência de diâmetro AB. Como assim? Como a gente pode ver, ele está aqui inscrito, então por quê? O que isso tem a ver? A gente consegue traçar um triângulo APB, traçar um segmento de A até ele e de ele até B. Mas em que isso vai nos ajudar? Pois bem, a gente consegue, através desse triângulo, se a gente provar que ele é um triângulo retângulo, a gente pode, de alguma maneira, encontrar a área dessa circunferência aqui. Bom, a gente tem que o ângulo P é reto, é um ângulo de 90. Por quê? Pois ele olha para um arco de 180. Como assim? Quando a gente possui um arco, o ângulo que, falando de uma maneira bem coloquial mesmo, o ângulo que olha para ele, o ângulo oposto a ele, é metade. Ou seja, como ele olha para um arco de ângulo 180, ele tem 90, pois é a metade. Eu vou dar um exemplo. Temos aqui um arco com um ângulo de 90. E aqui temos um ponto inscrito que é a metade desse 90. Então, esse ponto inscrito, ele vai ser 45. Só que aqui, nesse nosso exemplo, P é 90 porque o arco dele é de 180. Espero que tenha ficado compreendido. Tá, mas o que isso vai ocasionar? Bom, aqui a gente tem que é um ângulo reto, logo, esse segmento que é oposto a esse ângulo reto é a hipotenusa, ou seja, o maior lado de uma figura de um triângulo. Ou seja, a gente pode aproveitar isso. A gente sabe que AB vai ser hipotenusa. Então, se a gente dividir essa hipotenusa, se a gente quebrar essa hipotenusa em dois segmentos, que a gente chama de X e de Y.
Tá, mas o que isso vai dar? Como a gente quebrou ela em dois segmentos e como nesse ângulo aqui, pela figura mesmo, já dava que ele era um ângulo reto e a gente traçou esse triângulo além do segmento PM. Como esse segmento PM está traçando aqui no ângulo reto, ele está formando um ângulo reto, pode-se dizer que aqui poderia ter outro, né? Vamos falar dessa maneira. Então, como ele está traçando esse ângulo, a gente pode dizer que PM é a altura desse triângulo. Vamos colocar H como a altura desse triângulo. A hipotenusa aqui, x e y, vai ficar como a base, mas vamos deixar PM como a altura. Então, o que a gente vai fazer com isso? Por que você precisou dividir, você precisou quebrar essa hipotenusa em dois segmentos e também colocar essa altura aqui nesse triângulo MPB? Bom, porque assim a gente pode utilizar a relação métrica de triângulo-retângulo. Como assim? Perdão. A gente pode utilizar a relação métrica de triângulos-retângulos. A gente tem que esse aqui é um triângulo retângulo, como eu falei anteriormente. E como é que a gente utiliza essa relação métrica? A gente utiliza dessa fórmula aqui. H sobre 2 é igual à projeção dos catetos sobre a hipotenusa. E como assim a projeção dos catetos sobre a hipotenusa? São esses dois segmentos aqui que a gente quebrou a hipotenusa. X e Y. Ou seja, H ao quadrado, a altura, é igual a X vezes Y. Tá bom, eu acho que eu entendi. Mas e agora? O que eu faço? Agora, basta a gente calcular a área de PM. Perdão. Agora, basta a gente calcular a área dessa circunferência toda, PM. Basta a gente fazer isso. Como é que a gente calcula? Da mesma maneira que o outro. A gente pega que a área de PM é igual a π vezes... PM aqui está servindo como diâmetro dessa circunferência aqui, pois ela está cortando essa circunferência no meio, em dois pontos no meio. Ou seja, aqui vai ser PM, né? Opa, não. A gente nomeou que PM era H, pois a gente disse que PM é a altura desse triângulo aqui. Então, a gente não vai colocar PM, não, a gente vai colocar PM, mas ele tá com outra nomenclatura. Então, a gente vai colocar aqui H sobre 2 ao quadrado, porque é diâmetro, então é o dobro do raio. Aqui a gente não vai multiplicar por o meio, porque aqui é uma circunferência completa, não uma semicircunferência. Então, a gente aqui tem... Aqui a gente tem π sobre H vezes 4, H ao quadrado. Então, a gente multiplica aqui, coloca o π ao quadrado, o 4 embaixo do π, e aqui vai ser π vezes h ao quadrado. Aqui é a área de APM. Só que a gente tem um detalhe que a gente fez anteriormente. H ao quadrado é igual a x vezes y. Então, a área de APM é igual a π sobre 4 vezes x vezes y. Ou seja, é o mesmo valor que a S. Então, assim, a gente consegue provar... Deixa eu trazer para cá. A gente consegue provar que a S é igual a APM. Assim, finalizando finalmente a questão. Assim, a gente consegue explicar como fazer a resolução da 950, que no caso é comparar a área de S com a área de PM e mostrar que elas são iguais. Que é dizer que a área de S é a área do maior menos a área dos menores. E você consegue provar da mesma maneira que a S é igual a APM, certo? E é isso.